Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre biomas brasileiros, que foi um dos temas levantados numa das nossas aulas, né? Vocês teriam curiosidade para saber um pouquinho mais. É um tema bem simples, né? Não tem muita dificuldade, porém é um assunto falado ocasionalmente na mídia, nos meios de comunicação, mas que a gente ouve a notícia, faz uma reflexão e passou, né? Volta pro nosso mundinho. Mas é um assunto que deveria ser mais explorado, mais falado, até para a gente conhecer realmente toda a extensão, né? O nosso país é muito extenso. Para a gente conhecer toda a extensão dele e quais são os grandes biomas que geograficamente delimitam nosso território. Tá? Então eu vou aqui para a apresentação, para a gente já começar. E lembrando que após a aula eu dou aquele tempinho para vocês absorverem as informações, a gente faz um bate-papo e depois teremos participação especial no decorrer na segunda parte da aula, tá bom? Então, bora lá. Então, quem são os biomas brasileiros, né? Quais são? Quais são as características deles? Né? Quem vive em cada um deles? Quais os tipos de plantas, os tipos de animais, as características de solo, as águas, qual que é o regime das águas dos biomas? Enfim, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? E para iniciar, para a gente ter um entendimento, eu trouxe 3 definições de bioma para vocês, tá? A primeira delas é essa definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é uma definição mais técnica, né? Bastante técnica, que diz que o bioma é o conjunto de vida, vegetal e animal, definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional. Tá? Contíguos é que eles são, pode-se dizer que eles são próximos, né? São continuações um dos outros, com condições geoclimáticas similares, solo, climáticas, clima, condições de clima e de solo similares, e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Tá? Então, essa é a definição que temos de biomas no IBGE. E aí ele faz uma complementação. Né? Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características homogêneas. Tá? Simplificando um pouco o que está descrito acima. Agora, uma definição mais palatável, né? Mais entendível, mais fácil, que é desse site InfoEscola, da parte de geografia. Então, a palavra bioma, de bios, vida, ioma, grupo ou massa, um grupo de vida, uma massa de vida, foi usado pela primeira vez com o significado acima por Clements, um ecologista norte-americano, em 1916. Então, segundo Clements, a definição para bioma é a comunidade de plantas e animais, geralmente de uma mesma formação, comunidade biótica. Uma comunidade biótica é uma comunidade de vida, né? Biótico é relacionado à vida, tá? E abiótico é não vida. E uma terceira definição também da InfoEscola: bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo com o que? O macroclima, a fitofisionomia, que é o aspecto da vegetação de um lugar, né? A fisionomia da vegetação, o solo e a altitude específicos. Então, são essas características
que a gente pode traduzir em um bioma. Tá? Alguns também são caracterizados de acordo com a presença ou não de fogo natural. Tá? Então, existem sim questões relacionadas a fogo em que, por exemplo, a gente vai falar hoje, né, do cerrado, que é um dos nossos biomas. O cerrado, naturalmente, na época da seca, ocorre a formação de fogo. Tá? Só que percebam a palavra que eu falei, naturalmente, tá? Sem ação humana. Bom, então a gente definiu os biomas, eu acho que ficou bem entendido. Caso vocês ainda ficarem com dúvidas, vocês me perguntem. Mas e agora, né? Quem são os nossos... Como que o nosso território é dividido entre esses biomas? Então a gente vê nessa figura, nesse primeiro mapa, que nós temos 6 biomas, tá? Um que ocupa mais da, mais da metade, não, mas uma porção razoável do nosso território, que é a Amazônia, que é o maior bioma, seguido do Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e os menorzinhos, né? O bioma Pantanal, extremo oeste do território brasileiro, e no extremo sul o bioma Pampa. A gente vai falar cada um deles, tá? Sobre cada um deles, não se preocupem. E aí um outro mapa, e aí esse outro mapa ele traz uma informação extra, né? Uma fitofisionomia clássica de cada um dos biomas. Então a gente tem o bioma amazônico, o regime das águas, né? Muita água, muitos rios, muita floresta na Amazônia como característica. O bioma Pantanal, também o Pantanal muita água, muitas planícies, e o Pantanal tem um regime de águas interessantíssimo que a gente vai falar adiante. O bioma Pampa, caracterizado pelas matas de araucária, nós temos algumas por aqui na nossa região, que ocorrem naturalmente. Lá em cima, bioma Caatinga, que é um bioma caracterizado por ser aos nossos olhos um bioma pobre, né? Aos olhos dos leigos um bioma pobre, com pouca vegetação, um ambiente árido, seco, mas que, muito pelo contrário, é um bioma muito rico em biodiversidade. Logo abaixo o bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma que nós temos, né, em termos de ocupação, que é um bioma também de campo aberto, tem várias fitofisionomias, né, tem mata ciliar, você tem floresta, você tem campos abertos, campos rupestres, que são os campos rochosos, e o bioma Mata Atlântica, que é o bioma em que a gente vive, o bioma que está localizado no nosso estado de São Paulo, que infelizmente do original, né, da Mata Atlântica original, sobrou muito pouco. E a característica também são, como o próprio nome já diz, Mata Atlântica, é uma mata anteriormente bastante densa, né? Hoje já é uma mata com alguns fragmentos só de mata, algumas reservas, muito pouco, né? É o que sobrou devido à expansão imobiliária, né? A expansão através dos ciclos que o Brasil passou ao longo da sua história, né? Ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da cana. Isso daí prejudicou bastante, né, a Mata Atlântica, que na época do descobrimento do Brasil foi o território, foi o bioma onde os primeiros povos que chegaram aqui chegaram por ele, né? Então, a partir daí a exploração foi inevitável, né?
Então, é uma coisa que a gente tem que conviver. Aconteceu, né? E a gente tem que fazer de tudo para que não aconteça mais, né? Que o que temos seja preservado, mas não está sendo fácil também. Vamos lá. Então, os biomas cobrem 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso território, né? Eles possuem características naturais diversas, né? Como a gente já falou, o solo, o relevo, o clima, a vegetação, a fauna. E esse conjunto de elementos que se diferenciam, que se diversificam de um para outro, cria uma variedade de ecossistemas dentro do bioma que é fantástico, desde de um ecossistema formado por uma lagoa natural e sua vegetação que a envolve, até um ecossistema que às vezes a gente não presta atenção, mas vocês conhecem as bromélias? Temos muitas aqui na Mata Atlântica. As bromélias, elas possuem um reservatório. Quando chove, elas têm um copinho, grande maioria delas, tem um copinho que forma um reservatório e ali dentro existe todos esses elementos, as características, é, vegetação, tem o microclima, tem a água, tem a temperatura, então toda essa variedade de características naturais dessa bromélia, desse copo de bromélia, formam um ecossistema, um mini ecossistema, tá? Então a gente tem macro e micro ecossistemas muito interessantes a serem explorados dentro dos nossos biomas. Bom, o primeiro bioma que a gente vai falar é a Amazônia, que tem como característica ser a maior floresta tropical do mundo. Tá? Vocês está cansado de ouvir falar isso via mídia, né? Apresenta um clima quente e úmido. Então, eu conheço algumas pessoas, alguns pesquisadores que relatam, né, que vão fazer alguma expedição, algum trabalho, algum projeto na Amazônia e quem não está acostumado sofre pra caramba lá, porque lá é muito quente e muito úmido e essa essa união essas duas características de clima faz as pessoas passarem mal, quem não está acostumado, quem não é de lá. Tá? Falam que é muito ruim até a questão para respirar. Então a Amazônia ela está presente em 9 estados brasileiros, 40% do território nacional, né? Quase a metade da Amazônia, composto por esse bioma, a Amazônia, né? O Brasil, em termos de países, né? O Brasil tem 60% da Amazônia legal, Peru 13% e outros países que eu listei aqui, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a França, que é dona, né, entre aspas, da Guiana Francesa, tem partes menores que compõem, tá? Então, a grande característica são matas de grande porte, né? Vocês veem por essa imagem um rio e árvores, uma mata com árvores que chegam a 40, 50, 60 metros de altura. Além dessa vegetação bem característica, existem algumas matas de igapó, que são essa vegetação que parece que é uma vegetação morta, mas vocês reparem na copa dessas árvores, que existem folhas e ela está bem viva, tá? É a característica dela, né? E riachos ou igarapés cheios, tá? Então, existe também um regime de cheia e seca na Amazônia, não tão relevante quanto o que existe no Pantanal, mas existe, tá? Com relação à fauna, a gente tem uma diversidade muito alta de fauna na Amazônia, né?
muitos anfíbios, né? Principalmente as filomedusas, que são essas pererecas de coloração fantástica, né? Temos as araras, os psitacídeos em geral, araras, papagaios, tuins. Essa aqui é uma arara canindé. E, logo abaixo dela, um dos maiores predadores da América do Sul, que é a nossa onça pintada, né? Que esse olhar, só esse olhar já mata muita gente do coração, né? Que ela tem um olhar bem forte e é um animal maravilhoso, né? Olha que perfeição. E outros mais, né? O peixe-boi, jiboia, preguiça, o tamanduá de colete, o gavião, o boto, essa ave acho que é um iambu, se eu não me engano, onça pintada, coati. Aqui embaixo a gente tem a jacutinga, que é parente, né, um cracídeo também, da família dos cracídeos, que é a mesma família do jacu, que a gente tem bastante aqui na nossa região, aqui em Ribeirão. Essa é a jacutinga. Bom, então a Amazônia, falamos um pouquinho da Amazônia, falar agora um pouco do Cerrado, né, que é conhecido como a savana brasileira. Então vocês olham essa imagem, vocês já dizem o porquê, né? O que é a savana? Savana a gente vê muito em filmes, né, em documentários da África. São aqueles campos abertos, meio que desérticos, né, que tem uma lagoa, tudo aberto, uma árvore ou outra esparsa nesse ambiente. Aí você tem aquelas manadas de gnus bebendo água, de repente tem lá no caso, né, os leões que fazem aquela carreira em cima dos gnus, vira aquela confusão. Então, aquele ambiente que a gente cresceu conhecendo como o ambiente de savana, né? As savanas africanas. E o cerrado nada mais é do que uma savana, só que brasileira, que possui características muito, muito semelhantes à savana africana, né? Você tem áreas abertas, árvores espaçadas, duas estações bem definidas, né? O, um inverno bem seco e frio, um verão chuvoso, quente, tá? É o segundo maior bioma brasileiro, 25%, né, do território. É interessante a questão das águas, né? Muitas das nascentes de grandes rios nascem no bioma cerrado, tá? O Rio São Francisco, o famoso Rio São Francisco, que é característica do sertão de Pernambuco, né? Ele está na região de Petrolina, Juazeiro, na Bahia. Ele é um rio que nasce no Cerrado, ele nasce na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais. E aí ele sobe e vai desaguar lá em cima, né? No mar lá para cima, no Nordeste. Então, o Cerrado ele apresenta muitas fitofisionomias diferentes. Tá? Então, você tem árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos e casca grossa, plantas caducifólias. O que é uma planta caducifólia? Vocês podem não saber pelo nome, mas vocês sabem que ela existe. Né? São árvores, são plantas que as folhas caem no outono. Então, por exemplo, aqui na nossa região, uma árvore que apresenta essa característica agora no outono, agora no outono não, quando passou o outono, chega o outono, as folhas caem. Né? Os ipês são assim. O ipê, no outono para o inverno, as folhas todas caem. Por que isso? Qual que é esse mecanismo? É um mecanismo de defesa, né? Porque você chega um determinado momento em que você não tem condições de se manter. Então, o que o IP faz? Qual que é a estratégia? Ele perde as folhas
para que ele não tenha, ele vai utilizar a reserva dele para se manter. Se ele for utilizar a reserva dele numa época seca para produzir e manter as folhas, ele vai acabar morrendo, ele não vai dar conta. Então as árvores elas ficam realmente, que a gente fala, peladas, e dá até uma aparência que elas estão mortas, mas não é. Isso é uma estratégia de defesa, tá? Então aqui vocês têm nas imagens, vocês têm bastante montanhas as serras, né? No Cerrado, Serra da Mantiqueira, Serra do Cipó, você tem áreas abertas, você tem pequenos arbustos retorcidos, com troncos de casca grossa, você tem matas fechadas também, fragmentos de matas, você tem paredões rochosos. Então o cerrado ele aparenta ser uma coisa sem graça, chata, sem vida, mas não, ele tem muita vida, tá? Então aqui os tipos de vegetação de cerrado: campos, savanas e florestas, tá? Campo limpo, campo sujo, cerrado sentido restrito. Aí você tem lá perto do corpo d'água a mata ciliar, mata de galeria, mata seca, cerradão. Então tem vários tipos de fitofisionomias dentro do bioma cerrado. A fauna também é muito diversa. Mais uma vez, arara canindé, tamanduá-bandeira, jaguatirica, coati não, desculpa, tamanduá cor de colete, a onça pintada novamente, nós temos a onça parda, a famosa puma, no cerrado, tatu, mico de cheiro e diversos tipos de psitacídeos. A liarara azul gigante, o lobo-guará, mico-leão-dourado, onça-pintada, coruja-buraqueira, asa branca, né, que é a pomba, tatu novamente, veados, o pica-pau. Então, uma riqueza muito grande de animais nesse bioma. Terceiro bioma, o bioma Pantanal. Ele é a maior planície inundável do país. Sofre influência do regime dos rios, né? Os rios do Pantanal eles ditam o ritmo, né, da inundação das planícies, só que é um processo bastante lento, não é? Você vai dormir de noite, está tudo sequinho, aí quando você acorda está cheio. Não é assim, é um processo bastante vagaroso. Então, o que acontece? Na época da cheia, quando ocorre o aumento do nível das águas, ela estabiliza e a matéria orgânica fica ali circulando nessa água, né? Fica circulando de um lado para o outro. E aí quando você começa a entrar na época da seca, toda aquela matéria orgânica ela vai se depositando no solo e esse solo vai crescendo a sua fertilidade, vai ficando um solo bastante rico. Por isso que o Pantanal também é um bioma que produz muita diversidade de vegetação, tá? Por conta dessa fertilidade do solo. A fauna pantaneira é caracterizada por ser rica em aves, tá? Capivaras, bugio, tucano, esse é o tucano-toco, jacarés, a onça pintada mais uma vez, uma ariranha, que é um bicho muito interessante. Aqui algumas aves, né? O colhereiro, uma garça, o jabiru. Então, são aves que têm uma característica bem peculiar, né? Lá tem muitos garçais. Você vê umas árvores com tanta garça que a folha delas parecem brancas, né? Como é uma área inundável, né? Uma planície alagada, logo, quantidade imensa de peixes. Daí partimos para Caatinga.
Então a caatinga está localizada no sertão do Brasil, cobrindo cerca de 11% desse território. Tá? Então quem imagina que o cerrado seja feio, vai odiar a caatinga, né? Vai achar que é uma coisa assim totalmente desmotivadora, baixo astral, porque as árvores são feias, a vegetação é muito rala, você quase não vê animal, tá? Então tem essa característica a caatinga. Mas isso não quer dizer que ela não serve para nada, não presta, que ela envergonha, né, o povo que mora onde ela existe. Muito pelo contrário, tá? Quais são as características? São árvores de pequeno porte, com caule retorcido e vegetação rasteira. Tá? E o clima que dita o ritmo ali é um clima bastante seco, né? Muito quente, o calor intenso e o clima seco. Eu fiz um trabalho uma vez no sertão de Pernambuco, que a gente ficou 21 dias por lá. E a gente ficava uma semana em cada região, assim, e o hotel mais simples daquela região, ele possui ar-condicionado. É impressionante que o povo de lá se habituou a usar ar-condicionado. Claro, quem tem condições, né? Mas é bem hostil o clima por lá. Muito quente, muito seco. Então, os períodos de seca e chuva são bastante definidos, né, na Caatinga. Quando é seca, muita seca. Tem um período de chuva que ele é rápido, mas ele é um período de chuva intenso. Não dá para encher quase nada, né? Cisterna. O povo sofre muito com essa questão da falta de água por lá. Mas chove. E aí, devido a isso, algumas espécies conseguiram se adaptar para sobreviver nessa região árida. E as mais conhecidas que a gente tem essa ideia são os cactos, né? As cactáceas. Nós temos aqui 3 exemplos clássicos da região: o xique-xique, a palma forrageira e o mandacaru. São espécies que se adaptaram no sentido de coletar e armazenar água dentro da sua estrutura, das suas folhas modificadas, né? Isso são folhas modificadas, e elas guardam água para momentos que precisam, né? Porque fica muito tempo sem chover. Então, quando chove, elas fazem esse armazenamento, tá? É muito interessante. Essa palma forrageira, ela é muito consumida por animais domésticos, como vacas, né? Vacas, cavalos. Então, eles consomem essa palma forrageira justamente por ela, além de ter os nutrientes, né? Claro, ela tem uma quantidade de água bacana tanto para ela quanto para os animais. A fauna da Caatinga é uma fauna conhecida, né? Nossa, tem alguns animais que tem aqui na nossa região, como por exemplo a gralha tem. A gralha ela tem para cá, mas ela é mais para uma região de litoral. Um veado, uma jaritataca. Não sei se vocês já viram uma jaritataca. A jaritataca é o gambá brasileiro, né? Quer dizer, na realidade não. O gambá que a gente conhece, que é o saruê, também chamado de gambá. A jaritataca é aquele gambá que a gente vê em desenhos, né? Desenhos da Disney, que eles usam esse gambá, que é a jaritataca. Temos os miquinhos, mico-estrela, né? Os calitrix. Aí o jacu-guaçu. Aquele anterior que a gente viu é jacutinga, esse é o jacu-guaçu. Aqui a puma, ou onça parda, jaguatirica, iguana. Iguanas são muito comuns lá na Caatinga, tá? E algumas aves, algumas espécies de aves. Lagartos, como esse lagarto verde, que é a meiva-meiva, o sapo-boi também, bastante comum naquela região. São animais que se adaptam à seca, né? A uma temperatura alta e a seca.
Os pampas, regiões de planícies, né, campinas ou campos, se localizam no sul do país, né, como a gente viu no mapa anteriormente. Características de temperatura baixa e clima seco. E é um bioma em que ele ocorre naturalmente, né, as gramíneas, e a pecuária o utiliza bastante, né, e algumas gramíneas também tomam conta dessas regiões, por serem campos abertos, serem mais fácil da introdução de uma gramínea nesses locais. A fauna nos pampas, mais uma vez jaritataca, coruja buraqueira, um beija-flor, e aqui à esquerda é um felino muito interessante que está ameaçado de extinção, que é o gato morisco. Naturalmente ele ocorria na nossa região, mas eu não sei em que pé que está a situação dele. Ele era um animal vulnerável e ameaçado de extinção, segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas. Um gato bem... Como a gente destrói muito o hábitat desses animais, eles vão acabar perdendo o habitat e não tem para onde ir, acabam morrendo, né? Ali à esquerda a gente tem os guarás. São aves que têm uma coloração extraordinária, esse vermelho, mas por que, né, que elas têm essa coloração? Porque elas se alimentam de um crustáceo que tem essa coloração, tá? Então é justamente por isso. Ali um veado, o gato morisco de novo. Aí o gado, né? Eu achei interessante colocar o gado, porque o gado também é um consumidor desse bioma, né? Algumas aves e uma raposinha do campo. Essa raposinha também tem no cerrado, tá? E eu deixei por último para falar da Mata Atlântica. Mas por que por último, né? Justamente porque nós vivemos nela. Então, devido à ocupação inicial, na época do descobrimento, como eu falei, ocorreu uma devastação imensa nesse bioma. Tá? Esse bioma que vocês veem nesse mapa, em 1500, toda essa área marcada em amarelo era Mata Atlântica. E aí os remanescentes que a gente tem, esse mapa deve ter uns 10 anos, é um remanescente de floresta de Mata Atlântica que sobrou 7,8%. Hoje esse índice acho que ele já está abaixando de 7%. Tá? Então aqui mais uma imagem para ilustrar, né, o que era e o que é. Literalmente acabaram com a Mata Atlântica, né? Então, o que vem a ser a Mata Atlântica, né? É um conjunto de formações florestais diversificadas. Quais são elas? Aqui eu vou falar os nomes, mas não se preocupem, tá? São nomes bastante técnicos, cada um tem uma explicação, mas não se preocupem com isso. É só para vocês se situarem e saberem que existe, né, esse tipo de vegetação. Então, dentro da Mata Atlântica, a gente tem floresta ombrófila densa, ombrófila aberta, ombrófila mista, estacional decidual, estacional semidecidual, formações peneiras e campos de altitude. Tá? Então é isso. A Mata Atlântica ela também tem uma riqueza fitofisionômica monstro, tá? Fantástica. Uma diversidade, uma variedade muito grande. E uma curiosidade, né? Alguns ecossistemas estão associados a esse bioma, né? Então a gente tem a Mata Atlântica e pertencente ou associados a essa Mata Atlântica a gente tem o manguezal, né? O que é o manguezal, né? O mangue simplesmente ele é só o berçário de algumas espécies de fauna, tá? Algumas espécies aquáticas, peixes, caranguejos, camarõezinhos, eles se utilizam desses mangues para criarem.
e após nascerem os filhotes vão para a água corrente, né? Para rios e para mares. Então nós temos a Restinga, que também é uma região litorânea. A Restinga, quando você vai para alguma praia mais deserta, você tem uma areia mais branca com alguma vegetação. Essa é a Restinga. Ela faz uma fronteira entre a praia e a floresta. Então você tem a floresta, né? Essa imagem ela informa um pouquinho, né? Você tem ali o mar, nível do mar, né? E aí tem uma vegetação mais rasteirinha, depois começa a aumentar essa vegetação de tamanho até chegar na encosta dos morros, né? Que seria aqui por exemplo, aqui nossa Serra do Mar. Então a gente tem campos de altitude. Campos de altitude na Mata Atlântica são campos com uma altitude mais elevada, acima, por exemplo, de 1.000 metros, né? Essa altitude, que é considerado campos de altitude. E alguns brejos, que ficam no interior do continente. Então, essa variedade é resultado das variações climáticas de relevo. Então, tem muita importância, né? Além do solo, o clima, né? Temperatura, umidade, vento, o que eles influenciam no relevo, né? Daquele lugar, tá? Para transformar, para mudar, para conferir uma característica a cada um desses ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica. A fauna da Mata Atlântica também é riquíssima. A gente tem o mico-leão-dourado. Esse à direita é o muriqui ou monocarvoeiro. Ele é um animal, uma espécie em extinção, tá? É um animal muito dócil. Eles vivem em uma sociedade que dizem que é uma sociedade hippie dos macacos. Todo mundo cuida de todo mundo. O bebê da Chiquinha, ele é cuidado pela Rosinha e assim por diante. Não tem uma estrutura hierárquica, tá? Existe, claro, o líder do bando, mas esse líder ele não manda ninguém, não obriga ninguém, não existe brigas entre os membros de cada grupo. Então é um animal por ter esse comportamento, eles não eles foram caçados, o habitat deles foi destruído, né, que é a Mata Atlântica, e hoje temos acho que duas populações entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, assim, mais populosas, né? Então esse daqui é o muriqui. E não sei se eu já falei, ele é o maior macaco, maior primata das Américas, em tamanho, tá? Ele tem uma cauda prênsil, que ele utiliza muito para se movimentar entre os galhos. Enfim, é um bicho bem bacana. Então nós temos essa daqui branquinha, a freirinha, tucano do bico preto, diversas espécies de pererecas, rãs, sapos, serpentes, principalmente de jararaca. Então temos ali mais uma vez a onça, lobo-guará, macaco prego, saí azul, arara azul gigante, mico-leão dourado, tartarugas marinhas, puma, iguana, beija-flores, araras, etc, etc, etc. Bom, gente, então dei uma pincelada bem rápida sobre os biomas, tá? Agora vou deixar vocês à vontade para assistir, né, a aula, levantarem os seus questionamentos e daqui a pouco a gente volta para conversar, tá bom? Até daqui a pouco então.